Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E aí, Gêmona minha, como a senhora está? Hoje eu tô aqui, ó, só na alegria, feliz da vida. E também já dei muitas risadas. Eu também, viu, Gêmona minha? Hoje vai ser um dia, eu acredito que bastante divertido, né? Exatamente. E antes da gente começar aqui a tocar o assunto, vamos falar uma coisa que pediram pra gente fazer e a gente tá fazendo errado, né, amiga? Exato, temos que fazer a autodescrição. Então, eu, Bruna Santos, sou uma mulher negra, tenho um cabelo curtinho, cacheado, tô com uma blusa cinza, com... Eu não sei exatamente que desenho é esse, mas um desenho um pouco meio namastê. E uso óculos. E você, E Gemona minha? também sou uma mulher preta, só que eu tenho o cabelo aqui um pouco cacheado, Quem que é mais você? pra crespo. Evelyn, né? Eu sou a Evelyn, uma mulher preta. Tenho o cabelo cacheado aqui até na altura dos ombros. Fiz umas luzes pra disfarçar os brancos, porque a idade tá batendo. Estou usando uma camiseta branca e é isso aí. Estou aqui, né, Gemona minha, mais uma vez pra conversar um pouco, trazer aqui profissionais que inspiram, porque esse aqui é o nosso intuito, né? Conversar com profissionais que furaram a bolha e estão aí com uma carreira diferente, né? E abrindo novos espaços. Exatamente. E antes da gente falar quem está conosco, o que você precisa fazer se você acabou de chegar aqui? Se inscreva no nosso canal, já dá um likezinho, faz aí um comentário. E a gente está em praticamente todas as plataformas. É TikTok, isso. Instagram, LinkedIn, Peixe 30 e por aí vai. É isso. E no YouTube, né, amiga? YouTube, todas No as plataformas de YouTube. podcast. Então apoie a gente, tá? E quem tá nos apoiando também, Gemona minha? Estamos aqui, ó, tá na tela, Creative Stars, vai subir aí um QR Code também pra vocês. Eles são os nossos apoiadores, então eles acabam ajudando a gente com toda a parte de rede social, marketing, porque sozinho a gente não vai pra lugar nenhum, não é isso, mesmo? e empreender também é delegar, né? É delegar, é fazer em conjunto, é aprender com as outras pessoas. Então, de repente não, se você tá sentindo que chegou esse momento, chama eles aí para uma conversa. E é isso, e hoje estamos com um profissional aqui que foi indicação também de um Segue-Gêmona. Exato, temos o Segue-Gêmona nos indicando cada vez mais, e isso pra gente é maravilhoso, porque só potencializa. Primeiro, que ele deve estar super aqui, né? Ai, alguém aqui me admira, alguém acha que eu inspiro, então isso é muito bacana. E nós estamos com o Romarinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, né, de estar aqui falando do meu trabalho. Obrigado pelas pessoas que pediram para que eu estivesse aqui, isso é importante também. Estou muito feliz e acho que vai ser um bate-papo divertido. Estou muito empolgado. Exatamente. Obrigado. Ele é comediante. Eu então... preciso me descrever também? Hã? Por favor, Eu sou um homem negro, tenho 1,75 m, eu tenho cabelos dread, curto até a altura dos ouvidos. Estou usando uma blusa vermelha, calça preta, não dá para ver, né? Porque tá cortada até a cintura. Estou usando alguns acessórios, anéis, relógio, uma corrente, que não é nem ouro nem prata, alguma coisa aí que ourumínio, né? E é isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Estou muito feliz, de verdade. Olha, além de comediante, a gente já percebe que ele é bem vaidoso, né? Ele não falou, mas também tá utilizando brinco, anel, relógio, bastante. né? Eu gosto de acessórios, eu gosto bastante. Ele tá todo estiloso, gente. Isso. Gosta assim. E a gente tá aqui, assim, primeiro honradas, né, de ter você aqui. Eu acho que lá no bastidor a gente já começou um pouco dessa história. Que assunto é esse? Que é do samba vai pra comédia? Da comédia vai pro samba? Me explica melhor isso. Então, quando eu comecei a fazer stand-up comedy, né, eu comecei a pesquisar o que era stand-up comedy. E aí, primeiro eu tinha visto um comediante, o Murilo Gun, foi a primeira vez que eu vi stand-up comedy ao vivo. E aí eu vi ele se apresentando e falei, cara, eu acho que eu sei fazer aquilo. Porque eu sempre gostei de contar piadas anedotas, né? Piada de Toledo, essas coisas. E quando eu vi ele fazendo stand-up, eu pensei, ali tem técnicas de piada, só que tem uma observação dele. Então,
A técnica que já existe, que é o setup punch, que é a preparação e o punch da piada, tava ali. Só que ele trouxe isso pra uma observação dele. Eu falei, eu acho que eu sei fazer isso. E aí fiquei um tempo com isso na cabeça. Aí quando foi em 2016... Você lembra qual ano que foi isso? Que eu vi o Quantos Murilo anos Gun. você tinha? Quando eu vi o Murilo Gun, eu tinha 22 para 23 anos. Foi uma virada cultural ali no Anhangabaú. Que legal. Ah, gente, virada cultural. Exato. Acontece, para quem não é de São Paulo, uma vez por ano, por volta aí de maio. Maio. E tem, assim, juntam pessoas de tudo quanto é jeito. Vários Exatamente. artistas, Vários né? eventos, vários eventos. E aí, tudo gratuito. Nesse dia tava tendo stand-up comedy e eu era muito fã, sou muito fã de comédia. E aí, você tem uma ideia, quando eu era criança, a minha mãe me batia pra eu dormir, porque eu só dormia depois de assistir o Golias. Mentira. Ah, E, tipo, o Golias era o último, só passava meia-noite e meia, quase uma hora. E minha mãe, vai dormir, menino. E eu lá, não, tem que ver o Golias, tem que ver o Golias. Então ele foi uma referência pra você. Muito, muito, até hoje eu ainda assisto muita coisa dele. E aí, só um parêntese, o meu pai trabalhou também na casa de uma mulher que é filha do Golias. Nossa. E eu sempre falei com meu pai, falei, nossa, sou muito fã do Golias. E meu pai trabalhando na casa da mulher, tinha muita foto do Golias. E ele, nossa, você é muito fã do Golias. Ela, sou fã mesmo, ele é meu irmão. E aí meu pai, nossa, enfim. mas será que você pegou essa referência quando você Não, tinha eu não sabia acesso? disso. Ah, não sabia. Isso foi Depois bem foi depois uma já de eu já ser comediante já. coincidência aí, né? E aí eu vi o Murilo Gun fazendo, e o Murilo Gun é nordestino também. Ele é pernambucano, eu sou baiano, tipo, tem uma similaridade na voz. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu acho que eu sei fazer stand-up comedy. E fiquei com isso na cabeça. Aí quando foi em 2016, eu falei, eu vou começar a estudar o que é stand-up comedy. Aí comecei a estudar o que era comédia, o que é stand-up comedy, como fazia, como criava uma piada, como fazia a Estudar preparação. sozinho. Exato, sozinho. YouTube, vendo outros comediantes. E aí depois disso aí eu comecei a fazer teatro. Com 22 anos? Com 22 anos. Caramba. 22, E antes disso, 23. você fazia o quê? Antes desse quando eu vim para interesse, São Paulo, desse eu vim despertar? para ser advogado. Caramba! Eu vim com 17 anos para São Paulo, eu saí de casa com 17 anos, aí vim morei na casa de uma tia minha. Você na saiu casa de lá da parentes. Bahia pra Lá vir da pra São Bahia. Paulo. Eu terminei o ensino médio em dezembro, em fevereiro eu estava em São Paulo. Caramba. Mas por que São Paulo? Porque São Paulo, para mim, era e é a galinha dos ovos de ouro, né? Tipo, eu falei, poxa, eu tenho que ir para São Paulo porque a minha cidade é muito pequena e eu falava, as coisas que eu quero conquistar para mim, embora eu ame muito a minha cidade, é que eu não vou conseguir. Então, eu Entendi. preciso ir para outro lugar. E meu sonho era ser advogado. E eu falei, vou ser advogado. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a me perder um pouco. Tipo, eu tinha 18 anos, aí comecei a ir pra balada, comecei a trabalhar, pegar uma grana que eu não tinha. E aí eu não tinha uma educação financeira para falar, olha, eu preciso me Uau. economizar. Exato. E aí eu me perdi um pouco desse sonho de ser advogado. E hoje a comédia, ela meio que nutre um pouco desse sentimento. Porque a minha ideia como advogado era o quê? Era defender clientes, defender ideias dos meus clientes ou em algum tipo. E a comédia permite isso, permite que eu defenda as minhas ideias, né? E eu não preciso ter um júri, o júri é a plateia, o júri e o juiz é a plateia, quem julga se é engraçado ou não. E isso nutre um pouco a questão do fato de eu não ter sido advogado. E depois de um Caramba. tempo eu desisti também da ideia, falei, não, acho que não me vejo mais como Mas advogado. você chegou a estudar? Chegou... Eu cheguei a me matricular, né? Eu Uhum. procurei a faculdade, procurei tudo, aí ia fazer vestibular e tudo mais. Daí depois eu falei, não, deixa Desistiu. quieto, desisti. Eu Advogado, eu não. tava numa fase da vida quando eu tava muito indo pra balada, muita coisa. Aí eu falei, não vou conseguir conciliar balada e faculdade. É, Entendi. exato. Aí, quando eu tava em São José dos Campos, eu tava estudando... aí, depois disso, eu fiquei num tempo da minha vida, eu falei, poxa, eu preciso estudar alguma coisa. Eu tava com 22, 23 anos, eu falei, preciso estudar alguma coisa. E aí eu comecei a estudar automação industrial. E quando eu comecei a estudar automação industrial, eu já estava nesse processo de estudar sobre stand-up comedy. E aí apareceu um curso de teatro no Sesc. E o curso de teatro era no mesmo horário da automação industrial. E eu já estava com o TCC pronto da automação industrial. Nossa. Aí eu tranquei o curso e fui fazer teatro. Teatro ou automação? É, Teatro. E aí o meu diretor me ligava todo dia, ele, Romário, só vem, pelo amor de Deus, só termina. Só E- pra ter uma Exato. conclusão do curso. Aí eu falei, professor, eu não me vejo trabalhando com isso. Caramba. Não me vejo trabalhando com isso. Eu tô Ali aqui. foi o seu coração mesmo, Aí, tipo né? assim, eu lembro que quando eu falei isso no telefone, eu tava fazendo isso, eu trabalhava com meu pai de ajudante de pedreiro, fazia teatro, e aí ele, Romário, só vem pra terminar o curso, pra você ter alguma coisa. Eu falei, professor, eu não me vejo trabalhando com isso na minha vida nunca.
Aí eu lembro que ficou uns 3 segundos assim, aí ele deu uma respirada e falou, então é isso, meu filho, segue seu sonho e vai. Caramba! E você já tinha se ouvido falar isso? De- Não quero trabalhar com automoção e eu vou correr atrás do que eu gosto, do que eu quero fazer. Você já tinha se ouvido? Porque o que eu percebo? Muitas vezes falta a gente falar, sabe? A gente tá aqui dentro da gente, algo que a gente quer fazer, Uhum. mas quando você fala e você se ouve falando, nossa, parece que as portas assim, ó, e as fichas vão caindo, sabe? Exatamente. Aconteceu isso com você ou você já tinha, antes desse fato, você falou, não, eu tô fazendo aqui a automoção, porque, sei lá, Uhum. né, eu preciso, enfim, ter ali um certificado, uma certificação, mas aqui dentro de mim não é isso que eu quero. Mas Uhum. nessa ligação, você já tinha essa consciência ou foi nessa ligação que você falou com o seu professor Não, que você falou, cara, não é realmente isso que eu quero? Eu já tinha consciência, só que eu entendia que eu precisava aprimorar, tipo assim, eu entendia que a comédia ia ser pra mim como uma faculdade. Eu ia ter que passar 5, 6, 10 anos que fosse Você estudando. tinha que estar pronto pra Exato, eu tinha que começar. estudar todo dia. Tipo, se você quer ser advogado, você vai acordar e você vai ler livro do dia ao final. Então, a comédia, eu tinha esse mesmo propósito. Tipo assim, eu tenho que aprender a fazer isso, só que eu tenho que estudar muito. E aí já estava fazendo teatro. Eu falei, o teatro já é um estudo de certa forma. E quando eu fui a primeira vez pro teatro, que aí eu estava em contato com outras pessoas, e aí a gente foi conversando e tudo mais, e eu senti a energia do teatro, assim, de você só caminhar pelo espaço, eu falei, não, é isso. E aí quando você tá no palco, e aí você vira pra plateia, e você já se imagina, tipo, caralho, um monte de gente vai estar me assistindo, as pessoas vão sair de casa pra me ver. Isso é muito Exato. bom, né? E aí, tipo assim, você é picado pela formiguinha, não tem jeito. Você fala, Agora não, é já isso. era. Exato. Aí não tem mais volta. E aí comecei a fazer teatro, depois eu fiz curso de palhaço voluntário. Que legal! Eu ia ser palhaço voluntário de hospital. E o que você aprendeu sendo palhaço? O palhaço voluntário, ele é muito diferente do palhaço circense. O palhaço voluntário, ele tem que meio que pegar suas emoções e te fazer rir de alguma forma. Por exemplo, suponhamos que eu entre num quarto de hospital e você está numa situação terminal. E aí, a única coisa que eu tenho para você é minha alegria e eu posso muito bem ser rejeitado por você. Eu posso chegar no quarto e você falar não. Então, eu tenho que absorver isso para mim, entendeu? E tentar trazer de alguma forma você para você entender que, olha, eu sou seu amigo, eu tô aqui tentando te trazer um momento de alegria e tudo mais. E tá tudo bem se você não aceitar. Eu vou para um outro quarto e vou tentando. Só que essa questão de segurar a emoção, nós somos seres humanos. Então, eu não posso chorar na frente do É um desafio. Se eu Entende? chegasse lá, eu já ia chorar, porque eu sou uma chorona. Então, tipo assim, você tem que segurar essa emoção, tem que fazer a brincadeira, depois você chora em casa, você chora na rua. Eu digo isso porque, assim, eu passei 8 meses com meu filho internado. Uhum. E lá no Hospital das Clínicas, né? E sempre tinha, assim, os voluntários indo lá. E tinha muitas vezes que eu rejeitava. E eu falava, meu Deus, eles estão vindo aqui, dá todo amor. Mas eu não estava pronta para receber naquele momento. Porque no hospital é um ambiente, né? Muito tenso e tudo mais. E aí, quando vinham os voluntários, às vezes eu ficava feliz. Ai, nossa, que bom que vieram. E outras vezes eu tava, assim, com a minha cabeça tão atormentada. E eu falava, ai, gente, não quero, assim. Tipo assim. Então, por isso que eu perguntei pra você como que você se sentia. Porque, assim, eu nunca fiz esse trabalho porque eu não consigo. Eu admiro demais quem faz esse tipo de Então, eu comecei a fazer trabalho. com o Eu pessoal. nem conhecia, viu, Eita. gente? Assim, porque, querendo ou não tem uma... Na minha realidade, pelo menos, eu não tive nenhuma situação que eu devia ficar muito tempo no hospital. Não, eu sei de incrível, filme, É sabe? incrível o Sim. trabalho, assim, É incrível, que é feito. é incrível. Lá em São José eu fazia com risotônico. E aí, tipo assim, o processo para você ser palhaço já é muito difícil, porque você tem que criar um personagem, você tem que criar uma identidade sua de personagem. Que legal. Aí depois você vai trabalhar a maquiagem, aí você vai ter que saber a sua maquiagem como palhaço. Aí depois tem o nariz, aí você tem que escolher qual o nariz certo para usar, qual o nariz que se encaixa com o seu personagem. Tem todo um trabalho até você... Gente, eu não Você sabia. acha, não, o palhaço pintou a cara, vai. Não vai Mas não. olha que engraçado, as pessoas têm uma percepção até errada, né? Igual, Uhum. por exemplo, na comédia também, comediante de stand-up, quando você vai ver, não, foi, sei lá, foi lá e simplesmente soltou a piada. Não é assim. Olha o estudo Existe por trás. todo um roteiro, um treinamento. Então, assim, pra Exato. né? tudo na vida tem estudo, tem dedicação, tem prática, tem acerto, tem erro. Tem piadas, eu falo por mim, pelo meu método de criação. Tem piadas que demoram 6 meses pra ficar pronta. E às vezes é uma piada de 1 a 2 linhas.
Caramba. Só que, tipo assim, dessa 1, 2 linhas eu consigo fazer 20 minutos de texto. Só que nessa 1, 2 linhas de piada, eu tenho que ter a introdução do meu assunto, tem que ter o desenvolvimento ali, que é o setup, e o perdão. E o punch, que é o soco, quando vem o riso. Então, preparação, setup, punch. Aí é o tempo que eu tenho que prender a atenção de vocês e fazer você rir. Já E aí eu gosto dos meus textos, a cada 15, 10 ou 20, 30 segundos, assim, eu tenho pelo menos um gatilho de risada. Sabe? Até chegar no punch. Aí tem toda uma matemática por trás, de escrita. Olha, e tudo mais. matemática por Pois trás. é, eu tenho que confessar, porque assim, é um mundo completamente novo pra mim. Pra nós. E né? quando eu soube, né, enfim, de que você viria aqui, eu falei, cara, eu vou estudar um pouquinho, minimamente, comédia pra tentar entender e fazer, enfim, perguntas mais assertivas. Porque realmente, pra mim, uau, muito diferente. Pra mim, tipo, é um artista e, tipo, um artista, assim, é uma coisa muito distante da minha realidade, né? E aí eu fui estudar, e aí muito, assim, fui estudar, né? Fui, né, curiosamente Investigar ali um pouquinho entender mais. o que é. E aí eu vi muitos humoristas falando que um ponto bastante importante é a questão do tempo, né? Tempo, silêncio. Eu falei, caraca, silêncio! O silêncio, ele é engraçado. Exato. Eu falei, cara, são Exato. muitas coisas assim. Um curso que me aprendeu muito a trabalhar o silêncio é um curso que eu indico para todo mundo, de qualquer área da sua vida. É um curso do Márcio Balas, de improviso. Ele tem um workshop de 2 dias. Tipo assim, para quem é tímido, você aprender, tipo assim, a comédia, ela sempre me ajudou em situações, porque eu sempre fui muito tímido. Então, o que acontece? Eu sempre fui muito observador também. Então, você, por ser tímido, pelo menos na minha infância, a timidez lá não era boa vista. Tipo assim, você sofria bullying, você sofria muitas situações. Então, a comédia era o que eu tinha como defesa. Então, alguém fazia um bullying comigo, eu guardava aquilo, esperava o silêncio. No silêncio, eu devolvia a pessoa de uma forma engraçada com uma observação que eu vi sobre ela. Todo mundo ia rir e eu saía por cima, agora é hora de ir embora. E é isso que me chama atenção na sua comédia. Sempre você traz, assim, um olhar seu e também um posicionamento até que político, Exato, né? Na hora de você fazer a pessoa dar risada. Mas assim, cara, tem por trás todo um conceito, não é assim, todo fazendo rir por nada. Não, cara. Levando uma mensagem, né? Eu gosto muito da frase, eu acho que essa frase é do Ari Toledo. Se eu estiver errado, me desculpe, mas é uma frase que me impactou muito quando eu vi a primeira vez, que ele diz o seguinte: a comédia, ela é crítica, a comédia ela é crítica, ela é denúncia e, por coincidência, ela é engraçada. Sim. Então, esse que é o propósito da comédia. Tipo assim, eu te fazer rir, mas eu te fazer entender que tem alguma mensagem por trás daquilo, sabe? Tipo assim, ó, você tá rindo disso, mas quando você parar pra pensar, falar, caralho, ele tá falando de um bagulho muito foda aqui. Olha isso que ele tá falando aqui. E eu tô rindo disso. Por isso que tem piadas que você ri, você pede desculpa por ter rido daquilo. Você fala, meu Deus, como eu ri dessa piada. Porque querendo ou não, acaba trazendo essa denúncia. E você riu disso, né? Exato, você ri se culpando, mas ao mesmo tempo que você ri, você já entende que tem um problema ali, que você faz parte do problema agora que você riu dele, sabe? Sim, sim. Essa é a minha ideia. Eu gosto muito de fazer esse tipo. Eu gosto muito de fazer a plateia pensar sobre questões sociais, sobre temas qualquer. Eu vou sugerir um tema X e aí eu uso tensão e alívio. O jeito que eu gosto de escrever, forma de tensão e alívio. Eu uso uma palavra X que vai te impactar, uma palavra que você se fala, meu Deus, essa palavra é uma palavra que já alerta um gatilho na sua cabeça, ou alerta dá um sinal de alerta. E depois eu venho com o punch, que é a risada, você, filha da como que ele fez eu rir disso, sabe? Eu gosto muito dessa sensação, a minha forma de escrita. E na comédia, você pode ali ser a pessoa que tá, não sei como é que chama, ser o comediante mesmo, né? Mas você também pode escrever o texto. E que mais? Quais são... Então, a regra principal da comédia, do comediante stand-up comedy, é não roubar a piada de ninguém. A piada é sua, você tem que escrever o seu pensamento. Então, tipo assim, muitos comediantes que roubam ou roubaram piada não são bem vistos e acabam perdendo espaço por isso, porque, tipo assim, perde a credibilidade. Entendeu? Tipo assim, como é que eu vou fazer show com você? Você sobe antes de mim, você faz as minhas piadas. Entende? Entendi. Porque, na verdade, você precisa ser o criador, Exatamente. Né? É diferente de um ator. Porque o ator tem lá o roteirista, tem o diretor e, enfim, tem o ator ali para ser conduzido. Exato. O comediante não. Ele cria, ele escreve e ele tá lá, faz tudo. E ele é a tentativa e erro.
Né? Tipo assim, além de escrever, ele vai ter que ir pro palco Na para ver se prática. funcionou. Uhum. E aí e a resposta é imediata, não é amanhã eu te digo se foi bom, é na hora, você Ou ri. ri ou não ri. E como que foi a Exatamente. primeira vez que você subiu? Então, a primeira vez foi numa roda de samba, né? Um amigo meu que tinha uma roda de samba, ele falou: Romário, eu tenho uma roda de samba. Até eu tinha comentado pra ele que queria fazer, já tava nesse processo de 6 meses estudando e tudo mais. E aí eu escrevi 5 minutos de material. Ele falou: quer fazer na roda de samba? Aí eu falei: vambora, né? Hoje eu jamais faria, hoje jamais faria. E aí começou a roda de samba, aí pedi pra parar. Aí, pessoal, alguém sabe o que é stand-up? E aquela falação de roda de samba, todo mundo falando. Ele, o Romarinho aqui, que trabalha com a gente e tal, faz stand-up, aí vambora. Aí eu subi no palco, comecei a falar. E nisso a galera não tava prestando muita atenção ainda. E eu fiquei meio assim, nervosismo, nunca tinha... Aí tinha um rapaz lá em São José, que ele é artista também. É o Mr. Jordan, alguma coisa assim, eu não lembro bem o nome dele. E aí ele viu aquilo, ele veio correndo, ele falou comigo, ele pegou o microfone e deu o maior esporro na plateia. Fala, aí, pessoal, vocês estão tirando, o moleque tá aqui falando no palco aqui, vocês aí, porra, presta atenção no moleque aqui, e não sei o que, BBB. Aí ela deu aquele assim, né, deu aquela parada. Aí ele é com vocês, Romarinho Ferreira. Aí aquela bateu Aí todo pau, mundo riu. E aí eu comecei a falar e as piadas foram funcionando, foram dando aquele gatilho de... Aí eu falei, BC, olha, aqui não é um lugar para stand-up comedy e algumas piadas funcionaram. Então, se eu for para um lugar que é do stand-up, eu acho que eu consigo me sair bem. E aí eu comecei o processo de vir para São Paulo todo fim de semana. Eu vinha para São Paulo, fazia 5 minutos de texto e voltava para São José. Como assim? 5 minutos de texto onde? É, Você conseguiu então, um lugar pra quando você inicia, você é conhecido como open mic. Open mic é microfone aberto, 5 minutos. E aí tem outros lugares que é justo para open mic. Aí você vai lá, você faz 5 minutinhos. E aí eu fui aprimorando os 5 minutos. Esses 5 minutos você não recebe. Você vai lá para se apresentar. De forma voluntária. Exato. Eu vou de forma voluntária. Então, tipo assim, o bar abre o espaço e aí um grupo de comediantes se junta. E esses comediantes tentam levar um público para poder ver o seu material. E aí você vai e testa se... Todo mundo sobe lá, ó, 5 minutinhos, 5 Cansei de fazer minutinhos. piada para 2, 3 pessoas na plateia. Cansei de fazer piada só pra garçom. Fazer piada só pra comediante, que é pior ainda, porque Que comediante aí não dá ri. risada. Nossa. Mas, tipo assim, quando você faz uma piada e o comediante ri, aí você fala, essa piada é o ápice. Quando a plateia ri dessa piada, vai ser... Aí eu comecei esse trabalho, aí comecei com 5 minutinhos, de 5 minutos eu aumentei para 7, fui aumentando para 10, fui aumentando meus minutinhos, aí comecei a fazer canja, abrir shows de outros comediantes. E aí foi quando eu falei, olha, agora eu preciso ter um material de 1 hora e eu preciso vender meu show, preciso ganhar dinheiro com isso, porque foram, tipo assim, 5, 6 anos só de investimento. Sem receber nada por isso. Não, recebi alguns shows, mas não eram todos shows, Tá. sabe? Tipo, quando você abre show de um comediante X, eles sempre pagam um cachê. Né? Ele sempre convida, ele chama você, aí quando você vai, você já vai na situação de canja. Quando ele te convida, aí você faz 10 minutinhos ali só para aquecer a plateia, e ele sempre te dá um cachezinho ali, simbólico. E aí foi quando eu comecei a ser chamado também pelas casas, né, os comedy clubs que tem, o Hilário, os outros. Aí eu já comecei, caralho, meu trabalho tá sendo visto já. Como que é ser chamado? Nossa. Fala pro pessoal, para que eles consigam sentir essa emoção. É maravilhoso. Dos Tipo assim, convites. quando você começa a trabalhar e você faz um trabalho e você tem um propósito em relação àquilo, e quando é a primeira vez que alguém te convida para trabalhar num lugar. A primeira vez que eu fui para Porto Alegre, que eu cheguei, eu tava no avião, eu falei, gente, tem alguém pagando minha passagem, Uau. hospedagem e um cachê para eu ir para um bar contar piada para as pessoas rirem. Olha, tipo assim, isso. não menosprezando o meu trabalho, que eu trabalhei muito para estar onde eu tô e para fazer o que eu faço, mas você entende a noção A disso? grandiosidade. E você vai chegar num bar, vai ter Pra pessoas... fazer o que você ama. Fazer o que você ama, rirem, e tem cara. pessoas que saíram das suas casas pra te ver, pra ver o que você Isso é faz. o que é mais Você entende? Tipo assim, incrível, isso né? é muito além do dinheiro, muito além de muita coisa. Claro que o Sim, dinheiro... É valorizar o seu trabalho muito além, é o carinho, né? Exato. E tipo assim, eu tinha um sonho de conhecer Porto Alegre, só de conhecer a cidade, eu tenho um sonho de viajar o Brasil inteiro e tudo mais. E Porto Alegre e Rio de Janeiro eram lugares que eu queria muito conhecer. E foram os lugares que a comédia me levou Que trabalhando. legal. Uau, ó, arrepiei aqui, gente. Porque... A primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu falei, eu tô em Ipanema, de frente pra Uau. Ipanema, E na meu praia. trabalho me proporcionou Sabe? isso. Eu falei, meu Deus, não tem explicação, não tem explicação. Eu amo fazer o que eu faço, amo demais. E não é à toa que você persistiu, né? Eu acho que
É muito louco eu vou falar, porque querendo ou não, quando a gente gosta de algo, fica ali, ó, martelando. Por mais que você, talvez hoje, você pode estar em uma outra atividade profissional, mas algumas coisas acabam te levando para um caminho que você quer mais. Então, de repente, é o que eu falo pro pessoal, vai fazendo duas coisas em paralelo, tenha seu porto seguro primeiro, e ao mesmo tempo vai fazendo algo que você ama, porque aos poucos você vai começando a ver cenários possíveis para fazer esse sonho se materializar, que é trabalhar com algo que você gosta. Isso é Exatamente. possível, Agora, né? tipo assim, eu vou falar por mim, o artista, quando ele não tá trabalhando e vivendo daquilo que ele ama, aquilo ali é meio que um martírio para ele. Porque quando eu trabalhava com meu pai, eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais, eu era ajudante de período do meu pai, né? E aí com meu pai era divertido. Eu trabalhava com meu pai, era o meu pai e tudo mais, mas quando eu trabalhava no CLT, e aí eu trabalhava no CLT, tipo assim, à noite eu fiz um show muito bom. E aí no outro dia, 5 horas da manhã, eu tenho que estar de pé, sabe? Aí eu ficava assim, eu ia trabalhar, mas eu falava, meu Deus do céu, preciso fazer meu trabalho começar a me dar um Retorno, rendimento né? para eu poder sair do CLT. E aí, quando eu saí do CLT, o meu trabalho ainda não rendia O que o você esperava. É aquele Que você passo que esperava. você dá pra vamos ver se vai. Então, e aí eu morava numa casa com 5 comediantes. A gente morava numa casa de 2 cômodos. A casa era do tamanho dessa sala aqui. Caramba. E dividida ao meio morava 5 comediantes. Morava eu, Jordan Matheus, Hudson Victor, Johnny Silva e tem um outro comediante que, enfim, não convém contar por conta da caminhada que aconteceu. E aí a gente morava nessa casa, eu trabalhava no supermercado. E aí eu acordava todo dia, 4 horas da manhã para ir trabalhar. E aí quando foi um dia, eu estava muito estressado, muito estressado. Eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar no CLT, eu preciso fazer comédia. Porque era isso, era CLT de manhã, show à noite, CLT de manhã, show à noite, escrever piada e pensar em conteúdo, como que pensa. E aí um dia eu fui trabalhar, aí quando foi no outro dia eu falei, olha, amanhã eu vou com outra calça. Não vou com essa calça que eu fui hoje, vou com outra calça. E aí, beleza. Aí deixei minha roupa tudo bonitinho, sempre deixo minhas coisas organizadas para outro dia. Quando eu acordei de manhã, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no ponto, era uma ladeira gigantesca que eu ia pro ponto. Pra ir, beleza, aquela descida, né? Mas pra voltar... Ninguém E aí, quando eu cheguei lá no ponto, nesse dia deu tudo errado. O ônibus atrasou, tudo atrasou. E quando o ônibus chegou, que eu fui subir no ônibus, que eu bati a mão no bolso, cadê meu bilhete único? Nossa, Não ficou tava. na Eu falei, meu Deus, eu calça. tenho que subir essa ladeira de novo e descer. Eu falei, nunca mais eu trabalho no CLT na minha vida. Nunca mais. Eu cheguei em casa às 6 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Tirei minha mochila, tirei meu tênis, deitei e dormi como se não houvesse amanhã, sabe? Aí meu amigo falou, Romário, você não vai trabalhar? O Jordan falou, Romário, você não vai trabalhar? Eu falei, Jordan, não vou. E a partir de hoje eu não trabalho mais CLT. Mas você foi lá depois pra Nossa. pelo menos falar, Nem fui, nem galera. pra assinar nada. Tipo, abandona de trabalho. Abandonei real. Tipo assim, aí, ó, deixa eu te contar a história. E aí eu falei, meu irmão, eu não vou mais trabalhar CLT, eu não aguento mais, eu tô muito estressado com isso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é isso, meu irmão, você não vai trabalhar, vamos meter a cara que a gente tem e é isso. 2 semanas depois, estoura a pandemia. Nossa. Vixe. 2 semanas depois estoura a pandemia, aí eu tive que voltar pra São José, eu voltei pra casa do meu pai, tipo, cada um voltou pros seus lugares, que não tinha show, não tinha nada, a gente não tinha o que fazer. Mas foi um momento assim que eu decidi não trabalhar mais CLT, que eu lembro que falei, meu Deus, não vou mais trabalhar CLT, vou... E é porque, tipo assim, eu tava muito estressado com tudo, sabe? Tipo, a Sim, cobrança do sim, serviço não era sim. legal, e eu não conseguia Mas eu produzir, também eu acho não que é conseguia... até importante a gente falar isso, né? Não é que o mundo de empreender é fácil, Pelo nem contrário. romantizar. Uhum. E você que tá no CLT, não, você tem que achar que o CLT é um péssimo lugar. Gente, cada um Não, tem o seu perfil. Exatamente. Conheço Sim. pessoas que são super felizes com o que fazem, que Bastante. gostam da segurança. Eu acho que é uma segurança bem O entre Alex, aspas. o Alex o que veio CLT, aqui, lembra? sim. A gente teve aqui o caso do Alex Dias e ele, assim, Ama ama ser o que CLT, ele faz. ele adora. Assim, então... E assim, eu acho que é perfil, né? Cada um tem o seu perfil. E o que eu acho mais interessante na história do Romarinho é que ele foi seguir o sonho dele. E hoje ele é feliz com o que ele faz. Exatamente. E teve desafio no meio do caminho, teve várias coisas, mas no Muito, final das muito. contas, eu acho que é isso, é um pouco desse persistir, Exato. de acreditar, e eu acho que você teve apoiadores também. Eu falo muito para meus amigos, eu sou muito feliz porque a minha família sempre me apoiou. O meu pai, Isso é principalmente. Na minha infância, meu pai ele não pôde ser presente.
Mas hoje meu pai é o meu melhor amigo, assim. Tudo que eu legal. tenho eu converso com ele. Depois que de adulto eu conversei com ele, entendi os motivos dele por ele não ser presente na minha infância. A gente teve uma conversa bem franca. Eu entendi muito ele. E hoje meu pai é meio que meu herói, assim. Tudo eu converso com ele. E aí, eu lembro que meu pai foi o cara que sempre me apoiou. Quando eu falei, pai, eu vou trancar o curso e vou fazer teatro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Ele falou, então é isso, tô com você. Tranca o curso e bora fazer Que teatro. bonitinho. Vai fazer teatro. Então, E aí, tô aí até hoje. Aí, essa semana, aconteceu até uma situação que eu tive um show que foi cancelado. Eu tava bem triste. Eu falei, poxa, pai, tive um show aqui, foi cancelado, deu poucas pessoas e não sei o quê. E ele, não desanima não, é isso mesmo. 2 horas depois eu recebi uma notícia pra fazer um outro show em outro estado e tudo mais. E aí eu Olha liguei que pra ele e falou, legal. tá vendo? Não pode desanimar, é isso. As coisas acontecem e tudo mais. Às vezes uma coisa vai pra vir outra melhor e tudo mais. Só que a gente que trabalha com arte, a gente, tipo, não tem essa segurança, né? Tipo, o show que aparece é esse show, eu tô contando com ele. Se não tem esse show, eu falo, meu Deus, e agora? Então, a gente fica sempre nessa preocupação do show que vai ter amanhã, do trabalho que Sim. vai ter amanhã e tudo mais. Mas é divertido. Eu gosto. Maravilhoso. O nosso episódio já está chegando ao fim. Ah. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente deve estar aqui com o coração quentinho de ouvir um pouquinho mais sobre você. Ah. E se você puder deixar uma mensagem para as pessoas aqui do Gemona, só olhar ali para aquela Pra câmera. aquela câmera. Olha, por mais difícil que seja o seu trabalho, o seu propósito, eu acho que só você sabe o porquê que você faz aquilo. Então, toda vez que você pensar em desistir ou pensar em... Se você estiver desanimado, acorda e fala, nossa, eu não quero fazer isso. Pensa no porquê e no porquê em que você faz aquilo, que você vai ter o ânimo para seguir seu dia. E é isso. Uau! Maravilhoso. E onde podemos continuar, né? Te acompanhando. O meu Ver Instagram... seu show. O meu Instagram é o Romarinho Ferreira, o YouTube é Romarinho Ferreira, todas as redes sociais é Romarinho Ferreira. E lá eu coloco tudo, coloco agenda de shows, coloco tudo, bato papo com a galera, respondo todo mundo na medida do possível. Faz tá? live. Faço live, lavando louça ainda. Temos um LinkedIn também, não Temos é mesmo? também, puxaram minha orelha aqui, eu tenho um LinkedIn agora. E vou começar a produzir conteúdo pra lá também. Ainda tô pensando numa forma, porque eu já vi que é uma rede diferente, é uma outra Sim. situação. Então eu tô no processo de estudar a rede pra começar a criar um produto pra ela. Mas vai rolar. Que legal. que Gemona, só não esquece de dar um mimo, Ah, porque senão tia Vanita tia e Vanita Mari vai- Deluxe obrigado. nos enforcam Esse aqui. é o mimo do Aqui, ó. Gemona pra obrigado. você. Agradecemos mais uma vez a tua presença. Eu que agradeço. É um Então, papo assim, muito galera, divertido. curtiram? E aí, quem você decidiu, de repente, que quer ser comediante também, gosta de stand-up, eu acho que é legal trocar uma ideia com ele, entender como que foi. Eu acho que vão buscando referências, vai buscando pessoas que você queira ali, mais ou menos que te inspiram, que podem te ajudar nessa jornada. Então, ele tá super aberto também para trocar. Exatamente. E é isso, isso. gente. Gratidão. Obrigado, Até gente. mais. Até. Tchau, tchau.